Sejam muito bem-vindos para o nosso evento sobre investimentos imobiliários em Gramado. Esse é o nosso nono evento. Você pode perguntar, por que que eu não vi os outros eventos? Nós temos eventos presenciais e temos eventos online. E como a nossa imobiliária ela é internacional, então alguns eventos que estamos organizando são em russo. E agora nós vamos começar uma série de eventos, né, em português, porque nós trabalhamos com vários públicos, trabalhamos com russos, argentinos, europeus, então americanos e também com o mercado brasileiro. Então, faz todo sentido trazer também na língua portuguesa. Então, qual que vai ser o cronograma do nosso evento? Porque é um sábado, meio-dia, então acredito que quem está assistindo agora realmente são as pessoas mais comprometidas. Então, vamos entender por que estamos falando do Gramado, né? Se você já conhece Gramado, acredito que você consegue, né, ver de outro ângulo nessa cidade. Se você não conhece Gramado, com certeza você vai querer conhecer, você vai querer visitar, porque é um lugar incrível. Um dos sócios da nossa imobiliária, eles viajam para lá já terceira ou quarta vez, Natal principalmente, né, que é aquela época que a cidade vira cinema, realmente um lugar mágico, tu se sente num filme. Eu viajei agora recentemente, faz um mês, no tempo quando era festival de cinema. Então, lá em Gramado, eles têm vários eventos que acontecem anualmente, né, e que atrai muitos turistas. Então, realmente um lugar muito diferenciado. Então, vamos falar por que Gramado, informações sobre a cidade, o que fazer lá, também especificidades sobre o mercado de Gramado, porque a gente sabe que cada cidade, Florianópolis, São Paulo, Gramado, tem suas especificidades do mercado. Então, eu acredito que essa vai ser uma parte muito rica, né, para você que é um investidor iniciante ou já um investidor experiente, né, para você avaliar se esse mercado faz sentido para você. E também eu acredito que é ouro, né, deste nosso encontro de hoje, nós vamos apresentar três ofertas de três pré-lançamentos que estão acontecendo agora em Gramado, né, e nós chegamos de conhecer, né, pessoalmente os sócios das construtoras, né, estreitar esses laços. Então, eu pessoalmente, né, conheço todas essas construtoras que a gente vai falar hoje. Então, acredito que se você realmente tem interesse neste mercado, você vai conseguir já ver os números, né, e mesmo não entrando neste momento, daqui a um tempo você vai ver essa gravação e vai ver, né, o quanto o mercado cresceu. Então, acredito que vai ser bem rico. Então, vamos lá para a nossa primeira parte sobre Gramado. Já vou, né, adiantar, né, que eu viajei uma vez para Gramado, né, conheço pessoalmente, então vou compartilhar a minha experiência. E também a gente tem uma parte da história. Então, eu não sou um grande historiador, mas acredito que você vai conseguir ter uma visão, né, ou breve visão sobre Gramado. Então, Gramado, localizado no Rio Grande do Sul, né, no estado, num dos estados do Brasil, fica próximo, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa, né? Quantos quilômetros, em quantas horas você consegue chegar de Florianópolis até o Gramado, porque tem um grande fluxo, né? Pessoas que moram em Florianópolis viajam para lá, e também de Porto Alegre, que é bem pertinho lá, eu acredito que cento e poucos quilômetros, que muita gente que mora em Porto Alegre, que é uma cidade grande, viaja para lá para passar final de semana. Então, Gramado é uma cidade muito charmosa, localizada no estado do Rio Grande do Sul, na região da Serra Gaúcha, que é uma região, né, incrível por sua natureza, energia. Eu sou suspeito para falar, é maravilhoso. A cidade fundada em 1954, população aproximadamente 40 mil habitantes. Só que o que eu percebo, né, eu que viajei para lá, que tem duas cidades lá, Gramado e Canela. Em Gramado, eu vejo quem mora, né, pessoas que é de lá, nasceram lá, mas a cidade em si ela é movimentada pelo turismo. Então, muita gente que trabalha em Gramado, eles moram em Canela, porque o custo de vida é mais baixo. E Gramado realmente virou uma atração, atração turística, né? Eu acredito que 90% lá é movimento pelo turismo. E eu até falei com o pessoal, falaram que não tem mais baixa temporada lá. Justamente tudo organizado de uma forma para sempre ter turistas, sempre ter atividades, como Natal, né, Páscoa, Festival de Cinema, que atrai não só pessoas do Brasil, mas também pessoas da América Latina e do mundo. Então, altitude, 850 metros acima do nível do mar, clima, verões agradáveis, média 22 graus e noites frescas. Isso realmente eu percebi. Então, faz calor
de dia e à noite fica mais frio. Eu que moro já há 4 anos em Florianópolis, aqui eu percebo que vários prédios não estão preparados para o frio. E lá já a construção é diferente, já tem vidraçal dupla, então a construção é diferente, então lá dentro dos prédios você se sente mais confortável, né, com essas noites mais frescas. E no inverno podem ocorrer geadas e até neve. O neve, pelo que eu sei, em julho e agosto, que é a maior probabilidade de você ver neve. Como eu sou natural da Rússia, então para mim neve é uma coisa muito comum. Mas lá em Gramado tem até um centro, Snowland, né, que você consegue esquiar, né, mesmo se você chegou fora da época do neve ou não teve neve. Então você consegue ter essa experiência de ver a neve, que é bem legal, né? Eu percebo que os brasileiros é um diferencial, né, para os brasileiros. Então, falando brevemente sobre segurança. Eu morei já em São Paulo, né? Estou morando em Florianópolis e falando de Gramado. Assim, eu nunca ouvi, até conversando lá, eu passei lá 5 dias conversando com o pessoal, nunca ouvi de ninguém que tiver alguma situação, alguma ocorrência. Claro que quando a gente fala de cidade turística, podem acontecer, né, essas pequenas situações, tem que cuidar dos seus bens, mas no geral, assim, é uma cidade muito segura. Eu percebo, né, como a prefeitura lá, como tem esse plano diretor de deixar tudo organizado, estruturado. Então, realmente, segurança lá, eu acho que é um ponto muito importante. E arquitetura em estilo alpino. Eu vi, né, que tem lá alpino e germânico. Então, realmente um estilo muito diferente. E eu, inclusive, né, vou compartilhar minha experiência. Eu imaginava que seria uma rua lá bonita, né, e o resto seria uma cidade normal. Só que até as pessoas, né, que eu conheço, que já viajaram para Gramado faz 3 anos, eles falaram que muda muito a cidade. Então, realmente cresce muito e não só uma rua bonita, realmente uma cidade toda, ela fica nesse estilo europeu. Então, realmente Gramado é um lugar especial por ser esse pedaço da Europa no Brasil. A gente tem também Bariloche, né? Eu não conheço, mas vários amigos meus já foram para lá, falaram que lá tem também essa arquitetura e tudo mais, mas aqui em Gramado realmente a proporção é muito grande. Então, e também falando um pouco da nossa imobiliária, né? O nosso maior foco é em Florianópolis. Só que por que que a gente começou a olhar para Gramado também? Porque Florianópolis, se a gente parar para pensar, mundialmente é um lugar único, porque é uma ilha que tem cidade. E Gramado é um pedaço de Europa na América Latina. Então é um lugar que eu acredito que traz essa exclusividade, né, e diferencial, né, que é uma região que não tem igual. Então eu acredito que isso é incrível dessas duas cidades específicas. Agora vamos dar uma olhada na mapa, né? Como eu falei. Então, saindo de Florianópolis, a gente tem 450 quilômetros e dá para chegar em 6 horas, né? O que está dizendo aqui a mapa. Só que, né? Indo sem parar, né? Indo lá 110, 120 quilômetros por hora, eu acredito que dá para chegar em até 5 horas, sabe? Então, o que está mostrando o mapa, eu acredito que dá para chegar até mais rápido. E como eu falei, falando sobre Porto Alegre, né? A gente chega em 1 hora e meia, ou até menos, né, dependendo de trânsito, a gente chega bem rápido e bem fácil programado. Então, realmente, a gente percebeu, a gente chegou na segunda-feira e na sexta-feira chegou muita gente. Eu acredito que chegaram das cidades próximas e, né, um grande fluxo da Porto Alegre. Então, falando um pouco da história e cultura de Gramado. A cidade começou, né, com imigrantes açorianos, inclusive aqui em Florianópolis também, né, da Ilha dos Açores, né, então, imigrantes, mas na época da Primeira Guerra Mundial começaram a migrar muitos alemãos e italianos. Então, eles descobriram essa região, né, pelo que eu estudei, começaram primeiro a criar, né, as casas e migrar para Canela, porque é uma área mais plana. E Gramado é uma área mais ondulada. Então, no primeiro momento, começou, né, alguns restaurantes, algum pequeno movimento turístico, só que depois, né, cresceu. Então, isso como, né, eu estudei e percebi como foi o crescimento dessa região. Então, como eu falei, em 1954, Gramado se tornou um município independente e em 1921 chegou a ferrovia. Eu não vi essa ferrovia, mas eu vi lá, tem até um monumento lá, uma atração turística, um trem.
Então, provavelmente tem alguma parte histórica ali, mas eu não vi grandes movimentos aí e pessoas falando dessa ferrovia. Então, qual que é a composição da população hoje? 40% descendentes dos alemãos, 40% descendentes dos italianos, 15% descendentes dos portugueses e outros povos. Então, Gramado é um centro cultural vibrante. Então, realmente, eu percebo que tem muitas exposições, museus. O que não falta lá é o que tu fazer. Então, se a gente fala em Floripa, né? Floripa, você vem, tem parte cultural? Tem, mas aqui é praia. A pessoa vem para curtir praia. Lá, Gramado, né, é uma cidade, vamos ser bem realistas aqui no meio do nada. Então, para você atrair as pessoas lá, tem que ter algum diferencial. Então, lá começaram a fazer muitos museus, gastronomia, várias fondue. Eu acho que cada esquina que a gente olhava tinha um fondue. Então, realmente você tem o que fazer lá. E pessoas voltam lá a todo ano e sempre tem um restaurante novo, sempre tem alguma coisa nova. Então, como eu falei, acontece esse festival de cinema lá, que é maior da América Latina, e realizado lá desde 1973. Natal, né, como eu falei, um dos sócios aqui da imobiliária já 3 vezes viajaram para Natal e falam que é uma experiência única, né? De tanto falar para mim, eu também quero ir lá e quero ver. Falam que até tem um espetáculo que acontece que pela prefeitura, que apagam as luzes, alguém roubou as luzes. Então tem toda uma cidade inteira, né? Vive esse espetáculo e também tem os catedrais lá que também igual em Balneário Camboriú fazem fogos, né? Lá fazem as luzes, então eu acredito que vira uma cena de filme. Então eu acho que no Natal, eu acho que é isso que a gente busca, né? Se sentir nesse filme, né? Que a magia acontece, que Ano Novo traz essas novas conquistas e boas energias. Então também tem Festa da Colônia, que celebra as tradições de imigrantes alemãos, italianos e portugueses. E como eu falei, né, o Gramado conquistou esse título da cidade criativa. Agora vamos falar sobre atrações turísticas. Como eu falei no início, se você não conhece Gramado, então eu acredito que depois de assistir né, online ou a gravação, você vai querer conhecer, porque agora eu vou mostrar várias fotos, né? Vou falar também algumas coisas que eu fiz lá, que realmente eu gostaria de ir mais, porque não tem como aproveitar tudo numa viagem. E olha, eu fui 5 dias. Tem pessoas que vão 2 dias e eu acredito que é muito rápido, assim, tipo, tem que ter mais tempo. Então, Gramado, considerada a joia turística do sul do Brasil, e o turismo representa aqui até 90% da economia da cidade. Lago Negro. Olha, eu tenho drone e eu faço filmagem com drone. Então, sempre quando eu chego num lugar diferente, eu quero levantar o drone. E aqui, eu inclusive, não, essa foto não é eu que tirei, né, essa foto grande, mas eu levantei o drone justamente nessa altura. E no dia, as nuvens eram muito lindas. Então, realmente, eu até falei, eu fiz um vídeo, fiz um stories falando que é um dos lugares mais lindos que eu já vi, porque realmente é um lago que fica no meio desse vale, no meio dessas casas lindas, essa vegetação diferente que até me lembrou um pouco da Rússia. Então, realmente, esse lugar me marcou muito. E eu senti um paz muito profundo. E também depois a gente andou desse, como que ele chama? Pedalinho com o Eugênio. Então, também foi uma experiência legal, mas com certeza melhor você andar em casal, né, com filhos. Lá tem pedalinhos para 2 pessoas, para 4 pessoas. Então, é uma experiência muito legal. Então a gente tem Mini Mundo também, temos Snowland, como eu já falei, Snowland, né? Quem nunca viu a neve e nunca andou de patins de gelo, vai ser uma experiência incrível. Mini Mundo, né? Mini Mundo é um parque temático que tem miniaturas de várias partes lá, cidades da Alemanha, de outras cidades europeus, que é bem legal. O que nós temos também? Igreja, né, Matriz São Pedro, que é cartão postal da cidade, que fica muito bonito. Inclusive, quando a gente chegou na segunda-feira, a gente foi para lá e eu vejo que muita gente sofre para tirar uma foto bonita lá na frente. A gente conseguiu tirar várias fotos legais. E aí tem esse Palácio dos Festivais, que fica do lado dessa igreja. E, como eu falei, a gente foi na época do Festival de Cinema. Então, lá eles têm um horário certo que eles fecham a rua, fica tapete vermelho, né? E tem rua coberta lá, que tem vários restaurantes. As pessoas sentam lá e ficam olhando os famosos, fazendo vídeos, né? Vendo tudo isso acontecendo. Então, também é uma experiência bem bacana. Tem também várias fábricas de chocolate, inclusive
o que não deu tempo ir para a fábrica de chocolate, que gostaria de conhecer. Então, tem várias fábricas, experiências, né? O que não falta você é sair de lá com alguns quilos de chocolate. Ah, também a gente tem vários museus, né? Como eu falei, aquele da ferrovia, né? Que eu tinha comentado, que tem uma ferrovia saindo, tem Hollywood Dream Cars, que tem carros antigos, que é bem legal. Também tem museu dessas figuras dos atores e bandas famosas. Museu de cera, né? Tem museu de NBA, museu da NASA e tal, tem para cada gosto. Tem até museu do egípcio, que eu achei bem assim diferente. Também queria conhecer, mas não deu tempo. Então, o que não falta aqui é os museus. Tem zoológico também, aqui o Museu Egípcio também tem foto. Tem também, esqueci como chama esse negócio, bondinhos. E tem esse parque também que eu não vi, que é com dinossauros. Também tem supercarros, né? Que se você sempre sonhou andar de carro conversível, eu inclusive fiz um passeio de um Camaro conversível, achei bem legal. Só a minha dica já você ir realmente, se você vai fora da temporada, aí você consegue acelerar um pouco. Se você vai estar na temporada, mesmo eles querem escolher um percurso onde você consegue acelerar, mas como vem muito turista, muita gente, então às vezes não dá para acelerar, mas é uma experiência que vale a pena. E restaurantes temáticos. Isso, inclusive, quando eu vi isso, eu falei, eu acho que isso é futuro dos restaurantes, porque hoje a gente não quer só chegar e comer, a gente quer ter essa experiência. Então, no caso desse restaurante que está aqui na foto, ele é uma pizzaria temática em estilo Harry Potter. A gente queria ir nesse, só que depois eu fui ver avaliações e vi um outro que é recém-inaugurado. Esse aqui já tem um tempo. Eu vi que tem um que estilo Flintstones, então aquele estilo de Homens das Cavernas. E aí eu fiquei curioso daquele, né? Falei para minha namorada e pro meu amigo, falei, vamos nesse. E aí a gente decidiu ir nesse e foi uma experiência bem legal. Tá? O restaurante temáticos lá, tem vários. E aí, né, falando um pouco da Canela, como eu falei, a gente tem Canela e temos Gramado. E aí tem uma estrada lá, que é mais ou menos 8 quilômetros, ou um pouco mais, um pouco menos, que junta essas duas cidades. Então, o centro de Gramado, ele é nesse estilo alpino e germânico, e realmente não é só uma rua, é toda uma infraestrutura. E Canela, ela também, o centro está mais nesse estilo, só que claro que é menor. E muita gente que trabalha em Gramado mora em Canela justamente por ter esse custo de vida mais baixo, porque em Gramado tudo é mais caro, né? Porque é uma concentração turística. Tem aproximadamente 50 mil habitantes e acredito que sempre cresce, porque em Gramado sempre tem novos empreendimentos, novas coisas e precisa pessoas, né, para atender essa demanda turística. Então acredito que é crescendo. E Canela, querendo ou não, também tem também é um destino turístico e tem essa influência europeia. Então, aqui em Canela, a gente tem essa igreja ah, matriz da Nossa Senhora de Lourdes. E o turista chama Catedral de Pedra. Eu fiz um passeio lá de ônibus, que saiu de Gramado, é um ônibus de 2 andares, que inclusive é uma experiência bem legal, e a gente passou na frente dessa igreja. A gente não chegou a descer, mas eu vi, mas o tamanho dela, né, a grandiosidade realmente surpreende e também vale a pena conhecer. E Sky Glass Canela, que também uma atração bem diferenciada. Aqui, inclusive, tem 2 ingressos. Tem ingresso só para você acessar, né, e fazer os vídeos, fazer os stories, que é bem legal. E tem também experiência quando aqui embaixo você faz tipo um brinquedo. Você senta lá e ele te leva, né, para você dar essa volta. Então é um mais quem gosta de adrenalina. Mas o que é bacana, né, dessa atração, que é o maior, né, da América Latina e ela é suspensa sobre um canyon. E, então é um lugar que se você vê no Instagram, né, você vê aquele Reels, você fala, oh, é um lugar que eu gostaria de conhecer. E aí isso também atrai um fluxo turístico lá para a região de Gramado. Agora vamos, né, como a gente já entendeu um pouco das atrações turísticas, a gente entendeu que tem muita gente que quer conhecer Gramado, tem várias atrações, né, e todo mundo hoje está produzindo material nas redes sociais, então o que não falta é atrações para você ir para Gramado. Agora vamos falar da média dos preços.
eu acredito, né, quem investe em outras regiões do Brasil, pensa, tá um preço assim elevado. Só que o que acontece em Gramado? Que primeiro, como eu falei, como é uma região que faz mais frio, então as construções lá são mais sólidas. Então tem vidro duplo, tem a piso aquecido, tem aquecimento geral, tem até uns prédios que tem gás importado da Bolívia. Então é uma construção diferente e também que, com todo esse fluxo de turismo, o Gramado virou um lugar muito desejado. Então, você hoje ter um apartamento lá te traz muito status. Você dizer que eu tenho um empreendimento em Gramado. Então, aqui os preços, né, se a gente comparar com o mercado de Florianópolis, quase chega, né, até ultrapassa alguns empreendimentos atuais em Jurerê. E também você pode perceber que quanto maior o apartamento, o maior valor do metro quadrado. Por que que isso acontece? Porque é comum que acontece é diferente, que quanto maior o apartamento, o metro quadrado cai. Só que hoje a maior demanda que tem lá na cidade é para apartamentos de 3 ou 4 dormitórios. Porque como eu falei, ter hoje um apartamento em Gramado é muito status, né? Então realmente para um público bem seleto. Então realmente eles tem toda essa precificação lá para atrair, né, esse público especial, né, que provavelmente as pessoas que já investem em outras regiões também e querem ter esse empreendimento em Gramado. Então, realmente, a maior procura, até falando com as construtoras de lá, a maior procura hoje por apartamentos de 3 e 4 dormitórios, que está em falta no mercado. Vamos agora falar de especificidades do mercado, que eu acredito que é muito importante e porque cada lugar, né, quando a gente vai querer investir, a gente tem que entender bem esses momentos. Então, aqui a gente tem que entender sobre né, o fluxo de turismo. Eu já falei, né, um pouco que a gente tem aqui festival de cinema, Páscoa, Páscoa, Natal. Então, a gente tem várias datas específicas, né, que atrai esse fluxo de turismo. E tem muito mais. Então, realmente, a cidade já ficou tão conhecida, já virou uma marca, que não tem mais baixa temporada. Tem média e alta temporada. Segundo, como eu falei, que a gente tem aqui construções de qualidade. Então, realmente, se você vai lá pessoalmente, né, para conhecer empreendimentos, você vai ver que a qualidade é totalmente diferente. Isolamento acústico e térmico, janelas duplas, aquecimento, piso aquecido, fachadas em madeira e pedra. Então, como tem todo esse plano diretor de manter a cidade nesse mesmo estilo, então isso também tem um custo extra, porque realmente, eu que já morei em São Paulo, estou morando em Florianópolis e vendo aquela arquitetura, tu sai na rua e tu alegra os olhos, porque é muito lindo, assim, tu quer filmar o tempo todo. Então, realmente é incrível. Geralmente, e também é um detalhe muito importante, que geralmente os condomínios não têm áreas comuns de uso coletivo. Por que que isso acontece? Porque como em Gramado, né, a gente tem centro da cidade, a gente tem uma rua que tem vários restaurantes, várias atrações turísticas, então as pessoas querem morar perto do centro para poder fazer tudo a pé, porque quando é alta temporada, você não tem lugar para estacionar carro, então você quer fazer tudo a pé. E também, como as pessoas que vêm para lá normalmente vêm para ficar de 2 a 5 dias, na maioria das vezes as pessoas não querem ficar na piscina no seu prédio ou fazer academia no prédio. Pessoas vêm realmente para aproveitar o máximo o tempo. Então, meio que falando com as construtoras, eles viram que não faz sentido você ter essas áreas comuns, né? Porque primeiro que isso vai elevar o custo de condomínio, que é o próximo ponto que eu vou falar, que o condomínio lá, o preço é mais baixo. Então, como muitas pessoas investem, né, nesses apartamentos, fica um apartamento de férias, então no tempo que eles não estão lá, eles alugam. Então não faz sentido você ter um custo mensal elevado. Então, basicamente, tudo isso foi de que as pessoas não ficam em casa e de que para os investidores é mais interessante ter o preço do condomínio mais baixo. Como eu falei, tem algumas construtoras que utilizam gás importado da Bolívia, então você, né, tem todo esse aquecimento lá a gás, que é incrível.
Ah, temos valor por metro quadrado elevado, né? Porque imóveis voltados a público de alto padrão, então também tem custo elevado da construção. E como eu falei, imóveis mais procurados hoje de 3 a 4 dormitórios, porque normalmente quem compra lá, esse lugar, ele é mais conhecido para namorados, né? Esse tempo de um casal, né? Viajar para lá, ou família. Então aí quando vem família, tem 1, 2 ou 3 filhos, então é melhor você ter um apartamento maior. Crescimento imobiliário em áreas premium. Daqui a pouco eu vou falar sobre as regiões lá, né? Vou mostrar um mapa. Que a gente tem centro, já o bairro Bavária, Planalto e Lago Negro. Que valorização nessas regiões, aproximadamente 20% ao ano. Então, né, falando um pouco mais de novo sobre o foco da nossa imobiliária, a gente está procurando essas regiões que têm valorização maior, justamente para você ter né, investido o seu dinheiro num lugar que valoriza e também um lugar que você pode vir, né, e ter uma casa de férias. Então, eu acredito que isso é incrível. E parcelamento direto com as construtoras de 6 a 10 anos. Então, o que acontece? Aqui em Florianópolis, normalmente você tem parcelamento até entrega das chaves, né? Porque Florianópolis, nem precisa explicar, né? É uma ilha, como eu falei, é um dos únicos lugares no mundo que é uma ilha e também tem parte da cidade, tem mais de 40 praias. E a gente tem Gramado, que foi uma cidade criada no meio do nada, mas por suas belezas naturais e atrações turísticas, então chamou muita atenção. Mas mesmo assim, pessoas que vão investir lá, né, eles têm que se planejar para fazer esse investimento e também o custo é elevado. Então aqui as construtoras são mais flexíveis, então eles oferecem esse parcelamento de 6 a 10 anos, que eu acredito que para quem quer investir lá de fato, acaba sendo um fator importante. Então, agora vamos dar uma olhada aqui nos bairros. Então, a gente tem centro, né, que é a região turística com restaurantes. A gente tem bairro Bavária, que, na minha opinião, é uma pérola. Por quê? Pérola para quem quer vir para Gramado e passar, por exemplo, 2, 3 meses por ano. Porque você fica muito perto do centro, você tem vista para Vale, né? Inclusive, hoje eu vou apresentar um pré-lançamento, né, com vista surreal. Então, e você fica perto do centro, né? Perto de onde acontece tudo. Então, é um bairro que fica no centro, mas que virou um jureré, né, de Gramado. Também a gente tem bairro Planalto e Lago Negro. Então, uma região nobre, ah, com turistas, né, por causa do lago, que atrai um grande fluxo de turistas. Mas lá é uma região, assim, quem quer morar mais imerso na natureza, mas não deixa de ser um lugar turístico. E aí lá é uma área mais ondulada. Então, se em Bavária, né, você vai caminhando até o centro, tem pequenas subidas, mas é bem tranquilas. Que lá na região de Planalto Lago Negro já tem subidas maiores e você pode ir a pé também, só que precisa estar pronto para essas subidas. Falando de construtoras, então, já com a nossa experiência que a gente tem aqui em Florianópolis, eu acredito que a gente já criou o nosso método de como chegar num lugar e como, né, conhecer construtoras, porque a gente sabe que não tem como ser bom em tudo. Cada construtora vai ter seu diferencial. Então, hoje a gente vai trazer essas 4 construtoras, que as 4 são construtoras maravilhosas, mas cada uma tem seu diferencial e tem sua parte forte que ao longo, né, da apresentação, apresentado empreendimentos, eu vou falar. Hoje eu vou apresentar um empreendimento da construtora PRG, um da Volgan, uma da Vert, e a gente tem também um pré-lançamento e também imóveis prontos da Rafam. Eu vou falar brevemente sobre essa construtora, que é uma construtora incrível, na verdade, ela começou, né, uma fábrica muito grande lá na região de Gramado, uma fábrica muito consolidada, né? E ela vai ter um empreendimento bem próximo, na mesma região da construtora PRG. Só que a construtora PRG já entregou mais de 20 empreendimentos. Hassam, ele entregou menos empreendimentos, mas já fez maior condomínio na região, de 2 torres. Então, um condomínio clube assim gigante. Só que, né, como eu falei, a gente vai apresentar um na mesma região e do Hassam, ele tem um preço 15% a mais, 10 a 15% a mais do que PRG. Só que PRG já entregou mais. Então, assim, se você se interessar, a gente também pode depois disponibilizar
empreendimento dessa construtora, que também a gente trouxe ela justamente porque é uma construtora consolidada, já tem empreendimentos prontos, só que olhando, né, comparando esses dois empreendimentos da PRG e Hassan, a gente acredita que para os investidores esse fica mais interessante. Só por isso, hoje a gente vai trazer só 3 ofertas dessas 3 construtoras que eu mencionei acima. Então, agora vamos para ofertas exclusivas. Só para quem está participando do nosso grupo no Telegram. Inclusive, se você não está participando do nosso grupo do Telegram, vou aproveitar, né, e falar um pouco. Qual que é o objetivo na verdade, um canal no Telegram? Lá, a gente vai disponibilizar o mapa do investidor. Então, esse mapa, ele é para investidores iniciantes e também para os investidores já com experiência. Mas a ideia é trazer informações no momento, né, sobre a região de Florianópolis. Mas mais para frente a gente vai trazer, né, também esses mapas sobre outras regiões. Aqui, né, eu estou trazendo toda essa informação sobre Gramado, mas a gente vai organizar tudo para que, se você não conhece nada, em 1 hora você consegue estudar esse mapa com vídeos, com conteúdos e já ter uma visão geral sobre a região, já conhecer melhores construtoras, já conhecer o metro quadrado, especificidade do mercado. Então, acredito que vai agregar muito. E também lá, essas ofertas que eu estou compartilhando aqui, a gente vai disponibilizar essa apresentação toda que eu estou trazendo, também PDFs dos empreendimentos, dos pré-lançamentos e também os preços. E também nós produzimos alguns vídeos, né, mostrando uma coisa você vê fotos, outra coisa você vê filmagem de drone, inclusive eu que fiz filmagem de drone, então acredito que vai ser bem legal você ter depois tudo isso organizado para você poder abrir o PDF, né, e ver qual empreendimento que mais te interessou. Então, vamos falar do Vert. Inclusive, lá eu mostrei, né, que tem essas 4 construtoras. E eu falei sobre a construtora PRG. Por que eu estou trazendo primeiro Vert? Porque o PRG, ela tinha sócios. E um dos sócios, ele saiu do PRG, que ele já tem mais de 20 empreendimentos. Acho que está em 30 empreendimentos entregues. Então, eram 2 sócios que construíram muito, já uma construtora consolidada, já tem empreendimentos prontos. E um dos sócios, ele saiu e em 2021 ele abriu a empresa própria. Então, toda aquela qualidade que o PRG tem, essa construtora também vai ter. E, né, essa primeira oferta que eu vou fazer, por que eu estou trazendo a primeira? Porque a gente acredita que a região onde vai estar localizado esse condomínio, ele é localização muito estratégica, né, que vai ter bastante liquidez e também vai ter vista aberta para o vale, que, né, a vista é incrível. Então, a gente percebe que os empreendimentos que têm vista privilegiada em Gramado é muito desejados e muito procurados, né, por pessoas que querem ter um apartamento lá. Então, como eu falei, eles têm uma ampla experiência em construção, que lá em Gramado tem rede de hotéis Lajeto. Se você chegar em Gramado, a primeira coisa que você vai ver é Lajeto, 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 Lajeto. Então, tem muito hotel. Então, só vendo os hotéis, você vê a qualidade, com qualidade e carinho que foi feito aquilo. Então, Verte, esse empreendimento vai ter essa mesma qualidade. Vert, o que a gente percebe, né, como é uma empresa, né, que criada em 2021, mas mesmo tendo sócio com aquela experiência, eles estão investindo muito em marketing. Então, agora nessa época que eu fui no festival de cinema, então lá tem uma tradição que as pessoas colocam as mãos e deixam as suas mãos. Eles depois colocam, fazem uma pedra. Então, tudo isso foi patrocinado pela essa construtora, justamente para trazer mais autoridade e mais visibilidade na região. Normalmente, né, esses empreendimentos que o Verde está fazendo, eles escolhem localizações privilegiadas e projetos de alto padrão. E falando de preço também, porque eu estou trazendo esse empreendimento primeiro, porque o preço desse empreendimento específico, no momento, está abaixo dos concorrentes, do mesmo nível. Por quê? Porque mesmo tendo esse sócio, né, eles estão ainda fazendo o seu nome. Então, realmente, né, mais para frente, agora eu vou apresentar desconto que eles estão fazendo à vista, realmente fica muito diferenciado programado. Então, é incrível. Então, é uma incorporadora que cria SPE. Né? Se você não sabe o que é incorporadora, o que é SPE,
Lembra eu falei no nosso canal no Telegram? Lá no nosso mapa do investidor, a gente explica certinho o que é SPE, mas basicamente SPE é para ter esse fluxo de pagamento, né? Porque SPE são cotas. Então, para ter esse financeiro mais organizado. Então, quando é uma prática hoje muito comum em incorporadoras criar esses SPE, então é um investimento seguro. Parcelamento aqui em até 72 meses, como eu falei, é uma especificidade da Regial, que temos parcelamento para, né, mais anos, de 6 a 10 anos, e descontos para pagamento à vista. Aqui eu vou trazer alguns hotéis Lajeto. Se você já conhece Gramado, já viu. Se você não conhece, você vai ver muito Hotel Lajeto. O primeiro empreendimento, Alturo, da construtora Vert. Então, como eu falei, uma ótima localização, já já eu vou mostrar onde fica. Fica 10 minutos a pé da Praça Central, uma rua tranquila, com vista para Vale do Quilombo, que é um vale lindíssimo, condomínio completo, né? Como eu falei, normalmente, os empreendimentos perto do centro da cidade, eles não têm piscina, não tem grande infraestrutura, não tem academia, não tem às vezes nem sala de festas, e esse condomínio ele vai ser completo, então já torna um grande diferencial dele. Materiais de acabamento premium nas áreas comuns, construção de alto padrão, menor metro quadrado entre os concorrentes, com desconto à vista. Aqui vou mostrar algumas fotos do empreendimento, que como eu falei, vamos disponibilizar tudo em PDF. Spa, fitness, aqui vai ter sauna. Não, olha que lindo, com pedras, madeira, os materiais, acabamento de alto padrão, realmente surreal. Então, como eu falei, vai ser uma rua tranquila, né? E aqui vai ser uma descida e o condomínio vai ser aqui e com vale com vista para o Vale do Quilombo, como eu falei. E aqui onde fica? Então, fica na região do Planalto, né, próximo ao Lago Negro, mas é bem perto aqui já da rua principal, né, e das principais restaurantes e atrações turísticas. Então, olha essa foto. Realmente é um condomínio muito lindo. Então, o que que nós temos aqui neste condomínio? A gente vai ter 55 apartamentos, vamos ter áreas de lazer, piscina ampla, spa, piscina coberta e aquecida, academia, espaço infantil, sala de festas. Nos apartamentos, acabamentos também, premium, laminado ou vinil, paredes com acabamento liso, preparação para lareira, o aquecimento ou piso aquecido, né? Você pode escolher, mas a maioria das vezes as pessoas escolhem aquecimento. Início das obras em maio de 2026, entrega prevista em janeiro de 2029, mas, como a gente sabe, pela legislação, tem essa tolerância de 6 meses, né, de atraso. Vamos agora para as condições de pagamento que nós conseguimos para quem está participando do nosso grupo, do nosso canal no Telegram, né, e para os investidores atuais. Como eu falei, a gente foi pessoalmente nas escritórios de cada construtora, nós visitamos já empreendimentos prontos. Então, por exemplo, se você tem interesse em Gramado, você quer conhecer ir lá, a gente pode ir juntos para te mostrar empreendimentos prontos, né, mostrar mais sobre o histórico da construtora. Então, qualquer dúvida que você tiver, a gente consegue, né, tirar essas dúvidas. Então, aqui, como eu falei, comparado com as outras construtoras, como essa construtora ela já tem nome, mas ela é recente no mercado, mas já tem toda aquela experiência do PRG, que sócio que saiu, então as condições aqui são muito atrativas. Então a gente tem comprando parcelado, a gente tem 17% de desconto, então a gente tem 20% de entrada e 80% parcelados em até 72 meses, que é 6 anos. A gente tem 35% de desconto, olha isso, 35% de desconto no pagamento à vista, só que aqui no caso, compra mínima de 3 apartamentos para nossos investidores. Então, por exemplo, se você quiser comprar um apartamento lá e aí outras pessoas se interessarem também, não precisam ser amigos, né? A gente vê que a gente consegue gerar essa demanda para a construtora de 3 unidades, então recebemos 35% de desconto. E aí, né, já levando em consideração esse desconto, o preço final por metro quadrado fica na faixa de 10 mil reais. Que para essa região, como eu estava mostrando aquele primeiro slide, que o valor médio lá por metro quadrado é um valor elevado, lá foi na faixa de 16, 18 mil metros, 18 mil reais por metro quadrado. Isso, né, com esse desconto,
fica 47% abaixo do valor do mercado. Então, justamente por isso eu estou mostrando esse empreendimento primeiro, porque, né, como eu falei, é um condomínio completo e, né, a gente ainda tendo essas condições de 17% de desconto, né, parcelado, né, dando 20% de entrada e caso três investidores se juntarem, né, e comprarem à vista, aí 35% de desconto, que é surreal. Surreal para essa região, para esse empreendimento. E agora eu vou mostrar algumas unidades. Então, aqui eu vou passar bem breve, né? Se você quiser, pode tirar foto, ou também eu vou disponibilizar material depois, só para você ter uma ideia, né? Quanto que seria. E aqui eu vou trazendo sempre um apartamento com melhor custo por metro quadrado e também alguns apartamentos menores, alguns apartamentos maiores e com a vista, só para você ter uma ideia. Então, aqui, apartamento 109 metros quadrados, dois dormitórios, uma vaga, e aqui, vista para o jardim. Então, não vai ter vista para vale. Só que aí o custo, o preço por metro quadrado fica bem atrativo. Então, aqui, ó, comprando à vista, fica US$ 200 mil. Não, fala sério, para um apartamento de 109 metros quadrados. Tem varanda. Não, é muito bom, muito bom. E parcelado, né, também pode ver aqui as condições, né, com desconto de 17%, 20% de entrada e 72 meses, né, parcelado. Parcelamento direto com a construtora. Aqui já um outro apartamento, só que aqui justamente é a vista para o vale e a metragem do apartamento é menor. Então lá era 109, aqui é 84 metros quadrados. Então essa é a menor unidade com vista, também para você ter uma ideia. Então aqui ó, fica 2.115.000, 20% de entrada e 72 meses parcelado direto com a construtora e comprando, né, tendo três investidores, pagando à vista, fica US$ 305 mil ou R$ 1.650.000, que é sério. Tá de graça, tá muito bom. E vamos ver mais um apartamento de três dormitórios, 128 metros quadrados. Ele é com vista, mas ele é sem varanda. Então, para as pessoas que a varanda não faz muita diferença, o metro quadrado aqui é moderado. Então, de novo, 2.500.000, 20% de entrada e parcelado em 72 meses, desconto 17%, né, para os nossos investidores e quem está participando desse evento. E à vista, desconto 35%, 2 milhões, né, arredondando. Mais um apartamento com a vista e varanda, metro quadrado moderado, três dormitórios, duas vagas, vista para o vale e varanda. Aí fica 2.821.000, 20% de entrada e 72 meses parcelado, desconto 17%, e à vista 2.200.000. Como eu falei, a apresentação eu vou enviar. E agora vamos para a construtora PRG, para a segunda proposta, segunda oferta, que, como eu falei, um dos sócios saiu do PRG e foi para o Vert. Só que o PRG hoje que tem mais empreendimentos entregue na região. Então, a qualidade, o capricho nos projetos é diferenciado. Então, sobre a construtora, número um da região, empreendimentos entregues, proprietário da maior, o mesmo dono da construtora, proprietário da maior rede de hotéis da região, Lajeto, 11 anos de mercado, 20 empreendimentos entregues, incorporadora consolidada, parcelamento em até 6 anos. Aqui vou mostrar o portfólio deles, empreendimentos já entregues. Inclusive, essa história, que foi entregue em 2024, a gente conheceu pessoalmente. E esse empreendimento Reserva Lago Negro, que é justamente naquele lago lindíssimo que eu mostrei, que agora eu vou apresentar. Então, Reserva Lago Negro, PRG, que mais entregou na região. Então, a gente coloca aqui como melhor construtora da região, em questão de projetos entregues, muito próximo. Eu andei a pé lá, muito próximo ao Lago Negro. Bloco A, lá tem bloco A, bloco B, bloco C, eu vou mostrar, né? Aqui dá para ver na foto, que o bloco A fica mais alto, depois bloco B e bloco C é mais baixo. E tem um bloco separado só de áreas de lazer. Então, bloco A, apartamentos que eu vou apresentar do bloco A, que como estamos em pré-lançamento, ainda temos melhores apartamentos disponíveis. Então, com vista para o vale, não é o vale igual ao Vale do Quilombo, não é igual no primeiro, mas também é um vale lindíssimo, mas aquele Vale do Quilombo realmente é surreal. Então, condomínio completo de novo. Então, a gente fez questão aqui de trazer os condomínios que
né? Vou falar daqui a pouco que tem piscina aquecida, piscina coberta, descoberta. Então, realmente tem tudo. Tem uma área de lazer com mais de 600 metros quadrados de lazer. A autorização para construir nesta área só foi liberada em 2022. Então, sobre este terreno, nós fizemos um vídeo com drone, porque aquela área não podia construir. E aí mudou o plano diretor, então vai dar para construir. Então, realmente, aquela área é muito nobre. Assim, para quem já conhece a região, ou quem pretende ir lá conhecer, só andando naquela região do Lago Negro, percebe que é um lugar com energia diferenciada. A possibilidade de condições ainda mais vantajosas para comprar em volume, preços 15% mais abaixo que concorrentes no Lago Negro. Como eu falei, tem outra construtora Hassam, que é muito boa, só que eles vão ter um empreendimento do lado, só que esse empreendimento ele vai ser 15% mais caro. A gente conversou com eles, eles explicaram que o empreendimento deles vai ter uma área para os restaurantes. Então, eles acreditam que isso vai trazer mais movimento para a região, por isso o preço do empreendimento como todo é elevado. Então, aqui a gente está trazendo o que, na nossa opinião, tem maior liquidez, né, maior exclusividade, né, para você ter realmente um imóvel exclusivo e diferenciado na região. Aqui vou mostrar algumas fotos, né, como eu falei, bloco A, bloco B, bloco C, áreas de lazer, mais uma foto, piscina descoberta, vai ter piscina coberta. Não, esse projeto, ele me surpreendeu. A gente foi lá no escritório da construtora, eles têm todo um show quando eles apresentam. Abre as telas, saem do teto, tem fumaça, música, aquela atmosfera de Natal. Eu acredito que esse todo empreendimento no Natal vai ter decorado também nesse estilo. Então, realmente, você viver num filme, assim, ou passar férias. Incrível. Reserva. Gostei do nome também. Então, onde fica? Tá vendo o Lago Negro? Fica, tipo, 300 metros. 300, 400 metros do Lago Negro. É bem perto, é bem perto. Quem gosta de fazer caminhada, e eu gosto muito, eu fui lá caminhar toda a região. Muito legal. Então, aqui a gente vai ter 82 apartamentos, bloco independente com infraestrutura completa, áreas de lazer, como eu falei, né? Bloco independente só para áreas de lazer. Piscina aberta, spa, piscina aquecida coberta, academia, espaço infantil, 2 salões de festa e Wine Lounge, que a gente percebeu lá naquela região, gosta muito de fazer aquelas áreas de churrasco, mas também de fogueira. Então, fogueira, você tomar vinho, apreciar a vista, tem muita aquelas dias de nuvens que fica igual um filme. Então, essas áreas Wine Lounge, eu acredito que é uma área muito desejada e muito procurada por pessoas que viajam programado, que vão programado. A documentação desse empreendimento já está em aprovação na prefeitura e eles estão esperando sair nessa aprovação e início previsto para março de 2026. Mas tudo vai depender quando que vai ser aprovado o projeto. Pode ser que atrase um pouco, 2, 3 meses, mas já início já está previsto. A gente foi no terreno, já tem, como chama? Ele já está cercado lá, então dá para ver que já tem movimento. Entrega em março de 2030, mas como eu falei, tem 6 meses de tolerância lá de atraso. Condições para nós no pré-lançamento. Fomos, como eu falei, falar com o gerente de vendas lá, conhecemos de perto, andamos junto pelos terrenos, então estreitamos esses laços. Então, para os nossos investidores, temos desconto de 10%, né, parcelado em até 80 meses e 15% de desconto no pagamento à vista. Comprando 2 unidades ou mais, podemos negociar descontos de até 40%. Aqui a gente pode ver, né? Eu vou mostrar empreendimento ou apartamentos de bloco A. Tem também ainda disponíveis de bloco B e de bloco C, mas vamos mostrar de bloco A que eles têm a melhor vista. Então, apartamento 304A, 108 metros quadrados, 2 dormitórios, terraço, uma vaga e vista para a Vale. Então, o valor, 2 milhões e 900 para nossos clientes. Parcelado, tem 10% de desconto, fica 2 milhões e 600. Parcelamento, entrada 20%,
520 mil reais ou 95 mil dólares, 40% em 80 meses, 13 mil reais, e 40% em 5 parcelas anuais. Então, diferente de Florianópolis, que aqui são parcelas semestrais. Lá, 40% em parcelas anuais. Então, uma vez por ano, você vai pagar 208 mil reais. E 15% de desconto se for pagamento à vista. Então, de 2 milhões e 900 vai para 2 milhões 458. E vamos ver um outro apartamento de um dormitório. Nesse tipo de empreendimento não é comum ter um dormitório, inclusive lá tinha até o apartamento menor ainda, mas já foi vendido muito rápido. Então, esse ainda é uma oportunidade se você quer ter um dormitório lá. Ah, então, você pode ver que ele é 61 metros quadrados. Então, é um apartamento de um dormitório grande, assim, falando dos padrões aqui de Florianópolis. Para nossos clientes, 10% de desconto, então de 1.600.000 para 1.433.000, parcelado, mesma coisa, 20% de entrada, 286 mil, 40% em 80 meses, que é 7.167, e 40% em parcelas anuais de 114.673. E pagado à vista, 15% de desconto, que é 1.353.000, 1.353.000 reais. Agora vamos para a terceira oportunidade, terceira proposta de uma construtora Volgan, que Volgan, inclusive, a gente foi lá no escritório da construtora, são pessoas muito legais, eu acredito que tivemos muita afinidade assim nas conversas, nas ideias, então gostamos bastante. E também aqui em Florianópolis tem uma construtora também, que a gente tem grande parceria, que é Grupo Duo, que eles constroem muito em Jurerê, e são SPE, modelo SPE. Então é uma construtora aqui em Florianópolis que fez nome com isso. E Volgan é uma construtora que fez esse mesmo nome de SPE lá em Gramado. Então, eles construíram muitas casas de alto padrão, muitas mansões, né? E eles já têm 7 empreendimentos entregues e tem 10% em andamento. Então, como eu falei, a gente conversou com eles, a gente viu que como eles se preocupam com essa parte de organização financeira, porque a gente sabe que né, quando uma empresa é SPI, você tem que ter essa saúde financeira da empresa em dia, e a gente viu esse cuidado, né, que essa construtora tem. Então, tivemos bastante afinidade com eles. A gente coloca aqui como o melhor SPE da região, né, é uma incorporadora que abre SPE para cada obra. Então, para cada obra tem sua SPE para ter esse fluxo de caixa certinho. 11 anos de mercado, 7 empreendimentos entregues, 10 em andamento, e tem muitas mansões de alto padrão feitas. Parcelamento em até 6 anos, possibilidade de prazos menores. Pagamento à vista, descontos negociáveis conforme unidade e volume, 30% ou mais. Garantia de 5 anos após a entrega, que isso é muito bom para a SPE. A única construtora da região que garante recompra contratual na entrega das chaves com rentabilidade de 15% ao ano. Não vou aprofundar nisso agora, depois eu vou ter um slide inteiro só para explicar como isso funciona. Aqui vou trazer alguns empreendimentos já entregues. Então, eles têm empreendimentos em Canela, em São Francisco de Paula e em Gramado, né? O que nos interessa mais é Gramado. Inclusive, esses dois prontos a gente conheceu pessoalmente. Inclusive, aqui tem até um apartamento pronto à venda. Inclusive, aqui no evento, eu estou trazendo pré-lançamentos, porque a gente está falando aqui sobre investimentos imobiliários. E para quem, um investidor iniciante, o maior valorização de um empreendimento acontece nos primeiros 2 anos, né, quando um prédio começa a se levantar. Então, o mais interessante é você comprar no pré-lançamento. Mas se você quer comprar já um apartamento pronto, a gente tem também opções em Gramado. Então, você pode mandar mensagem lá no nosso WhatsApp ou no nosso Telegram e a gente vai disponibilizar os apartamentos que a gente tem prontos. Mas o objetivo desse evento específico é trazer empreendimentos no pré-lançamento, tá certo? Então, esse Belks, Gramado e Garten House a gente visitou, vimos a qualidade do acabamento, então realmente é muito bom e, como eu falei, tem garantia de 5 anos da construtora. Aqui a gente vai falar sobre empreendimento A Floreia, que início oficial das vendas e apresentação final de setembro. Então, você que está ouvindo isso, realmente está tendo uma grande oportunidade, porque é um projeto que só está começando. Então, realmente tem melhores unidades disponíveis,
né, para você garantir neste exato momento. Então, localização, bairro Bavária. Lembra eu estava mostrando para você que tem centro e tem bairro Bavária? Que é um bairro que não tem restaurante, é um bairro muito nobre, é tipo o Jurerê aqui de Florianópolis. Então, eu, falando assim, por mim, eu gostei muito do bairro Bavária, né? Eu gostei muito lá da região da Lago Negro, mas Bavária é tipo, tu realmente tu fica imerso no centro da cidade, só que você mora num lugar tranquilo. Então, quem valoriza isso, fazer tudo a pé, acredito que esse empreendimento vai atender bastante. Então, apartamentos com vista panorâmica e poucos minutos do centro. Tem aquela região que ele fica numa montanha, então você tem vista privilegiada para outra parte da cidade. Como eu falei, melhor SP da região, grande volume de obras em andamento, apartamentos com vista para a natureza, caminhada até o centro, 15 a 20 minutos, descontos máximos para nossos investidores, possibilidade de descontos adicionais por volume, alto padrão de construção. Rentabilidade garantida pela construtora, que, como eu falei, vou mostrar como vai funcionar isso. Aqui vamos apreciar algumas fotos desse empreendimento. Eu fui também no terreno desse empreendimento. Já tem o muro, né, mostrando que vai começar a obra. Já tem o lugar lá para guardar as ferramentas. Então já está começando. Araucárias, né, que estão lindas. Inclusive, vários empreendimentos que eu estou mostrando, várias têm, né, proximidade com araucárias, que é um uns queridinhos da região. E lá, quando até uma construtora vai fazer um projeto novo, eles fazem de um jeito para que não precisasse tirar essas araucárias. Então, realmente, empreendimentos ficam imersos nessa vegetação local, então, o que é surreal. Então, aqui onde fica o empreendimento, e lembra eu falei que tem uma vista para o vale? Então, aqui ele fica em cima. E aí, essa região Piratini, então vai ter toda essa vista linda, aberta. Lá no canal no Telegram, a gente vai disponibilizar o vídeo de drone para você também ver. Então, vamos falar sobre esse condomínio. Então, a gente vai ter 34 apartamentos, vamos ter várias áreas de lazer, espaço com lareira externa, 2 salões de festas e playground. Documentação desse projeto em aprovação da prefeitura, obras já iniciadas, e entrega em janeiro de 2029. E como eu sempre falo, até 6 meses de tolerância legal. Condições para nós no pré-lançamento: desconto 20% parcelado em 72 meses e desconto 30% no pagamento à vista. Aqui, falando um pouco dessa rentabilidade garantida. Então, o que a gente conversou com sócios da empresa, que eles, né, por ter já grande experiência lá no mercado, ele já vê que 15% é o garantido que eles vão ter de valorização. Na verdade, essa é o mínimo, 15% é o mínimo. Tem empreendimentos que chegam a 20, 25% de valorização. Então, eles falam, a gente pode te garantir no contrato 15%. Então, vamos imaginar, você vai entrar em um pré-lançamento, vai chegar até as chaves. Eles compram de você a tua unidade, desde que você reinvista esse dinheiro em um outro empreendimento. Então, acredito que fica claro. Então, eles sempre têm outras obras em andamento. Então, você fala, agora eu quero né, vender essa unidade, eles te garantem 15% em 4 anos, né, enquanto o prédio está construindo. Então, você vai ter 60% de valorização, você vai investir 1 milhão, né? 60% de valorização sobre o dinheiro investido. Então, você vai investir 1 milhão, não vou dar esse exemplo, não vou dar esse exemplo porque não quero fazer a conta errada. Mas então 60% sobre o valor investido, desde que você investe em outro empreendimento deles. E eles trouxeram um exemplo para a gente, que tem um investidor que está investindo 7 anos com eles, e ele faz justamente isso. Ele investiu num projeto, o projeto valorizou, ele reinvestiu em outros 2. E foi assim diversificando o investimento dele. E hoje tem vários empreendimentos, vários apartamentos lá em Gramado. Então é uma estratégia bem interessante. Agora vamos para alguns apartamentos. Então, apartamento 304, com vista para o Vale, terceiro andar. Então, um apartamento custa 1.740.000. Para os nossos clientes investidores, desconto 20%, parcelado em 72 meses, que fica no valor de 1.392.000.
e desconto 30% no pagamento à vista, que é 1.218.000. E como eu falei, acabei de explicar, rentabilidade garantida de 15% ao ano. Isso, no caso, você queira reinvestir em outro projeto. Se você quer revender, pode ter certeza que esses empreendimentos que a gente está mostrando aqui nesse evento são empreendimentos com diferenciados, né? Você viu, com áreas de lazer, empreendimentos de alto padrão de acabamento. Então você pode vender até mais caro. Mas se você quer reinvestir em outro projeto da Volga, eu acredito que esse é o caminho mais fácil, né, para você não precisar revender, porque eles compram de você. E como falando da Volgan, desse empreendimento específico, de outros eu trouxe vários possibilidades de apartamentos. Aqui a gente também tem várias possibilidades, né? Tem com vista para o vale, tem vista para interna lá para o bairro. Então, se você quer saber mais, ver mais possibilidades, oportunidades, então, como eu falei, a gente vai disponibilizar a apresentação no canal do Telegram e também a gente tem tabela com apartamentos disponíveis. Então, se você quer saber sobre os outros, solicita que a gente disponibilize para você. E como funciona a compra, né? No caso, você não conhece. Então, você escolha e reserva o imóvel, como eu falei. Se você quer fazer uma chamada, uma ligação, quer fazer uma videochamada, quer vir aqui para Florianópolis, de onde eu estou falando agora, para nosso escritório, a gente pode marcar presencial, para a gente apresentar tudo na tela. A gente pode fazer uma videochamada com o pessoal da construtora também. A gente tem todas as tabelas atualizadas. Então, você escolha, você reserva o seu imóvel, né? Nós enviamos o contrato para aprovação. Você pode assinar o contrato, como eu falei, você pode vir pessoalmente. Se você está morando fora do Brasil, você pode assinar 100% online, sem burocracia. Assina o contrato online, pagamento de entrada inicial e depois, conforme os meses, você vai parcelando direto com a construtora. Acredito que você gostou de ouvir, né? Como eu falei, a minha ideia hoje foi falar por que o Gramado, por que estamos, né, fazendo eventos sobre essa região. Primeiro, porque a gente conhece pessoalmente, a gente gosta, a gente viaja lá com frequência, como eu falei, um dos sócios da construtora ou da nossa imobiliária. Eu também fui uma vez, pretendo ir mais. Conhecemos de perto os donos da construtora, gerentes de vendas. Gostamos pessoalmente, gostamos de receptividade daquela região, gostamos que as pessoas são muito fazem o que falem. Então, se a gente marcou encontrar para ver os empreendimentos, chegamos pontualmente. Então, gostamos dessa organização lá, né, e essa preocupação com a parte financeira e parcelamentos, né, de 7 anos, 8 anos, e dá para conversar, dá para negociar isso desde que você tenha interesse. Então, muito obrigado por assistir. Também quem assistiu em gravação, acredito que deu uma visão geral sobre a região. Ah, e para finalizar, né, invista com inteligência, fale com a Invest Brasil, porque a gente leva o nosso compromisso a sério para trazer melhores oportunidades para você como investidor. Muito obrigado.